Segunda coisa, eu quero partilhar com os irmãos, é que eu tenho que lembrar, e você lembre-se, meu irmão, da salvação em Cristo Jesus. Romanos 8,32 diz o seguinte: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A nossa maior esperança está em Jesus, na salvação eterna. Ele morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, foi glorificado, vai voltar para nos levar. Agora a grande questão é que, uma vez que eu aceito como Senhor e Salvador da minha vida, eu não recebo apenas a salvação, eu recebo todas as bênçãos que estão na Escritura Sagrada. Essas bênçãos, elas são destinadas ao seu povo. A salvação, ela nos dá uma perspectiva transcendente, tanto do porvir como aqui na terra. Efésios capítulo 1, verso 3. Olha o que a Bíblia diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Irmãos, a bênção material, ela é uma expressão daquilo que já foi estabelecido e determinado no reino celestial. Tem pessoas que elas receberam Cristo, que elas foram salvas, mas que elas não conseguem apropriar-se da bênção de Deus, por causa da desobediência. Porque a bênção de Deus, ela é restrita ao povo de Deus. E o texto fala do presente, Ele tem nos abençoado. Às vezes, as pessoas têm o seu casamento, por exemplo, e eles se destroem, mas eles esquecem que eles abandonaram os caminhos do Senhor. Eles deram lugar a Satanás. Eles deram lugar. Eles abandonaram a espiritualidade. E aí, de repente, os casamentos se dissolvem. Porque não permaneceram fiéis na presença do Todo-Poderoso. Às vezes, as pessoas têm seus filhos e eles não educam os filhos no caminho do Senhor, eles não ensinam, eles não trazem os filhos para a igreja, os filhos não fazem parte da comunhão e daqui a pouco eles estão chorando, visitando filho em porta de cadeia, porque não obedeceram a palavra de Deus dentro do contexto do mundo espiritual. É assim que funciona. Todas as bênçãos, amados, primeiro elas acontecem no reino celestial, depois elas chegam a nós. Depois elas vêm e elas se materializam para nós. E essas bênçãos, ela é para o povo de Deus. Olha o que a Bíblia diz, Provérbios 28, verso 20. O homem fiel será acumulado de bênção, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. O homem fiel, ele será acumulado de bênçãos. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz dores, não traz desgosto. Existem muitas pessoas que têm muitos bens materiais, mas não têm paz, não têm alegria, não têm vida na presença do Todo-Poderoso. Mas quando a bênção vem do Senhor, ela não traz dores, ela não traz desgosto, ela só traz alegria, ela só traz felicidade do lar. Ela só traz vida e vida abundante. Porque Deus nos concedeu a salvação e com Ele toda sorte de bênção, diz a palavra de Deus. Por que alguns crentes então não se apropriam dessas bênçãos? Por causa da desobediência. Então não ache você que riqueza e pobreza, elas são apenas frutos do trabalho humano. Elas acontecem primeiro no reino espiritual e depois elas chegam no mundo material. Aí você diz assim: ah, pastor, mas aí tem pessoa que não é crente e tem tudo, e a gente aqui, mas Satanás também prometeu. E ele prometeu para Jesus: se tu me adorar, eu te dou o mundo inteiro. É reino espiritual. Por isso também diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e potestades que habitam na região celestial. Muitas pessoas fazem pactos
satânicos para enriquecer e ficam ricas. Ficam ricas. Você acha que uma pessoa que nasce do nada e chega a ser o homem mais rico do mundo é o quê? Tem alguma coisa por trás. Isso ocorre no âmbito espiritual. Com a permissão de Deus, é claro. Deus permite. Para a própria permissão. 1 Samuel capítulo 2, verso 7. O Senhor empobrece e enriquece. Ele abaixa e também exalta. Isso é reino espiritual. O Senhor muitas vezes tem que te deixar pobre, porque se você tiver uma coisinha a mais, você começa a empinhar o nariz, você não fala mais com os irmãos, você não dá mais nem para ninguém. Muitas vezes o Senhor tem que te deixar debaixo do crivo da mão dele, porque você fica pedindo mais coisas a ele. Senhor, eu queria um carro para ajudar os irmãos. Quando tu compra um carro, se o irmão não pular, tu passa por cima. E Deus sabe disso. E Deus sabe disso. Tem gente que diz assim: ah, se eu tivesse muito dinheiro, eu ajudava a igreja, ajudava não. Quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. E Deus vê tudo isso. Deus conhece o nosso coração. Muitas vezes Deus impede aquilo que a gente gostaria. Muitas vezes Deus impede a riqueza chegar em nós, porque Ele sabe que se Ele não der isso, a gente abandona os caminhos dele no outro dia. Porque isso acontece no reino espiritual. Deus não vai perder os seus filhos. Deus não vai perder nenhum. E Ele sabe como é que Ele conduz a cada um dos seus filhos, porque Ele conhece o coração. E para receber a bênção eu preciso estar em obediência. Eu preciso obedecer a Deus. Lá em Deuteronômio 21, 28, o verso 2 diz assim: se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Tem gente correndo atrás de bênçãos. Deus está dizendo: ei, as bênçãos estão aqui, só falta você me obedecer, que eu vou mandá-las para você. As bênçãos estão diante de você, só falta você me obedecer. Então, a nossa mente, irmãos, ela deve voltar-se para as promessas de Deus. Ela deve voltar-se para aquilo que Deus diz na sua palavra. Porque primeiro tem a promessa de salvação. Mas ser salvo não significa que eu vou ver a bondade do Senhor só no mundo por vir, não. A Bíblia diz que nós vamos ver as misericórdias do Senhor aqui e agora. Basta que a gente seja obediente. Salmo 27, verso 13. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Se você for obediente, você vai ver a bondade do Senhor sobre sua vida, você vai ver a bondade do Senhor sobre seus filhos, você vai ver a bondade do Senhor em todos os momentos de sua vida. Porque a salvação, ela vai influenciar a maneira como nós vemos a vida. Ela vai influenciar na maneira como eu olho para a vida. Irmãos, a palavra de Deus apresenta 8.000 promessas, sendo 5.000 no Antigo Testamento e 3.000 no Novo. Tem promessa de bênçãos materiais e bênçãos físicas, tem promessas espirituais, tem bênçãos relacionais, tem bênção de sabedoria e de entendimento, tem bênção de proteção e libertação, tem bênção de paz e de entendimento, tem bênçãos eternas, tem bênçãos sem medidas para mim e para você. Agora, obedeça a Deus, seja obediente a Deus. 1 Pedro capítulo 1, verso 4. Assim, esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem serem destruídas. Deus tem bênção para a minha vida, Deus tem bênção para você. Deus tem bênção sem medida para o seu casamento, para os seus filhos. Deus tem bênção. Agora obedeça a Deus e se aproprie delas.